Doutor, eu queria começar a nossa conversa perguntando o que configura um ato de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa, ele pode ganhar várias conotações. Na conotação da lei, que é a Lei 8.429, ele é um ato que pode ser praticado por um agente público, mas não só por um agente público, e que, de alguma maneira, ele lesione algum princípio que rege a administração pública ou que cause algum dano ao erário, mas o que realmente o caracteriza é um espírito malsão do agente para com a administração pública. O senhor falou dos princípios. Quais são os princípios que regem a administração pública? A própria Constituição Federal, no seu artigo 37, ela já enuncia os princípios que são vetores de toda a administração. Basicamente, são 4, que podem resultar em algum ato de improbidade administrativa, que seriam os princípios da moralidade, o princípio da publicidade, transparência, o princípio da impessoalidade e o princípio da legalidade. A gente pode dizer que a improbidade administrativa é um crime? Tecnicamente, ele não é um crime. Nada impede, entretanto, que atos que a Lei 8.429 considere como sendo de improbidade, também, ao mesmo tempo, configurem um delito. Porque, dada a autonomia entre a instância penal e a instância civil e a instância administrativa, um mesmo ato praticado por um agente público pode ser penalizado com pena criminal, portanto, configurar um crime, pode configurar um ato de improbidade administrativa, pode configurar uma infração administrativa que vai ser punida fora do âmbito do Poder Judiciário e, inclusive, pode configurar um ilícito civil também. Mas falar em ato de improbidade como crime não é tecnicamente correto. E quem são os agentes públicos que podem cometer esse tipo de ato? O conceito da lei de improbidade para agente público é um conceito muito elástico. Ele comporta como possível autor de um ato de improbidade não só o servidor público, mas o terceiro que auxilia ou induz o servidor público a cometer o ato de improbidade também. E esse terceiro pode ser um particular, pode ter um vínculo sem qualquer remuneração com a administração pública, inclusive pode ser uma pessoa jurídica também. Isso são pessoas ligadas à administração direta ou não necessariamente? Não necessariamente a administração direta. A administração indireta também é abarcada pela lei de improbidade administrativa, inclusive fundações, autarquias e até conselhos de fiscalização profissional também. O Brasil tem uma lei que trata especificamente sobre esse assunto. Que lei é essa? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa legislação. Essa legislação ela foi editada em 1992, é a Lei 8.429. Evidentemente, de lá para cá, ela já sofreu várias alterações. E ela, na verdade, veio a regulamentar um dispositivo da Constituição, que é o artigo 37, parágrafo 4º, já de 88, portanto, ele determinava a edição de uma lei para realmente punir no âmbito judicial atos tidos como de improbidade administrativa. E esses atos de improbidade administrativa, eles são um misto de uma infração administrativa para uma infração civil e uma infração penal, mas, como já dito antes, não configura um crime. Doutor, o que acontece quando um ato de improbidade ele causa prejuízos ao patrimônio público? Sob o ponto de vista do Estado, o que causa o dano quantificável e com reflexos também no princípio da moralidade. Mas, sob o ponto de vista judicial, o que se viabiliza via a ação de improbidade, através de uma sanção, é o dever de ressarcir o dano. Mas isso não impede, por exemplo, considerando a legitimidade para propor a ação de improbidade, basicamente da pessoa jurídica lesada ou do Ministério Público, nada impede que a própria pessoa jurídica, por seus próprios meios, deduza uma ação judicial visando também obter um ressarcimento mais rápido.
Mas, basicamente, o dever de ressarcir o dano vai ser a sanção aplicada e, através dessa aplicação de pena, somada a uma multa civil, que a lei também prevê, o Estado pode ter o seu dano ressarcido. Quais são os atos de improbidade mais vistos hoje? A lei, ela enuncia, na sua redação original, enunciou 3 tipos de atos. Posteriormente, uma lei de 2001 acrescentou um outro tipo de ato de improbidade, então nós temos 4 tipos diferentes na lei. Os mais vistos hoje em dia são, e mais observáveis, são os atos de improbidade que violam princípios da administração pública. Paralelamente a esse, a lei também prevê os atos de improbidade que acarretam enriquecimento ilícito do servidor e os atos de improbidade que causam lesão ao erário. Esses são os mais observáveis, infelizmente.